E quanto às questões, né, da filosofia da religião, né? Uma vez que a filosofia, quais questões o filósofo da religião enfrenta que o filósofo de qualquer outra coisa em geral não enfrenta, né? Quais são as principais questões da filosofia da religião? Excelente questão. Então nós podemos dizer que a filosofia da religião é a área mais interessante da filosofia, porque nós podemos trabalhar ao mesmo tempo as várias áreas da filosofia, as várias áreas centrais da filosofia. Nós podemos trabalhar em filosofia da religião ao mesmo tempo lógica, metafísica, epistemologia e ética. Portanto, é a área onde nós temos a oportunidade de trabalhar em simultâneo as grandes áreas fundamentais e básicas da filosofia. Por exemplo, na filosofia da religião temos questões lógicas. E nas questões lógicas há logo aqui um problema ou uma questão que pode ser formulada desta forma. Será o conceito de Deus teísta consistente ou é esse conceito de Deus teísta contraditório? Volto a repetir. O conceito teísta de Deus é o conceito que diz que Deus é simultaneamente omnipotente, omnisciente e moralmente perfeito. Então nós perguntamos, será que este conceito é consistente ou será que ele envolve contradição? E se ele envolver contradição, prova-se que Deus não existe. Okay? E há duas formas de fazer isto. Nós podemos analisar ou mostrar que há contradição apenas num dos atributos. Por exemplo, podemos pegar no atributo da omnipotência e tentar mostrar que esse conceito ou esse atributo ou esse predicado não está em ordem. É o que tenta fazer, por exemplo, o tradicional paradoxo da pedra, né? Que visa questionar precisamente o atributo da omnipotência. Outra forma de trabalhar este problema é mostrar que há contradição quando se combinam vários atributos ou vários predicados. Por exemplo, pode-se combinar o atributo da perfeição moral e da omnipotência e tentar mostrar que há uma contradição. Porque ser omnipotente, podemos argumentar, implica fazer tudo. Mas ser moralmente perfeito implica que não se possa quebrar promessas, ou que não se possa matar, ou fazer imoralidades. Então parece que temos aqui uma contradição, porque se é omnipotente pode fazer tudo, mas se é moralmente perfeito não pode fazer tudo. Então Deus pode fazer tudo e não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que, ou seja, isto é um problema, não é? Como é que o teísta tenta resolver este tipo de questões? Portanto, temos aqui questões lógicas, ok? Então, o primeiro tipo de questões são questões do domínio mais lógico. Depois, temos questões também do domínio da metafísica, ou seja, daquilo que existe. Questões fundamentais da metafísica. E estas questões da metafísica são realmente importantes, porque não basta que o conceito de Deus seja consistente para determinar se Deus existe ou não. Ou seja, não basta mostrar que o conceito de Deus é coerente para se mostrar que o conceito de Deus ou que Deus existe realmente. Por outras palavras, o que nós dizemos é que a consistência é uma condição necessária, mas não é suficiente para algo ser verdadeiro. Portanto, se eu quero saber se Deus existe ou não existe, não posso apenas ficar por questões lógicas. Tenho que ir para a metafísica. E, portanto, na metafísica a questão que eu faço é a seguinte: será que o Deus teísta existe? Será que o Deus teísta existe? E aqui temos argumentos a favor e temos argumentos contra na metafísica sobre a existência de Deus. Argumentos a favor. Temos aqui 3 grandes famílias de argumentos nos argumentos a favor, não é? E eu refiro, não são apenas argumentos, são grandes famílias de argumentos, porque têm várias versões. Temos a família de argumentos que se chamam argumentos ontológicos, temos a família de argumentos que se chamam argumentos cosmológicos e temos a outra grande família de argumentos que se chamam ou designam argumentos teleológicos. E, portanto, são famílias porque, né, dentro destas famílias de argumentos há muitas versões. Aqui a grande diferença é que os argumentos ontológicos, tipicamente, são argumentos mais conceituais, ou seja, partem da definição de Deus ou do conceito de Deus para tentar provar que Deus existe.
enquanto que os argumentos cosmológicos e teleológicos são argumentos de caráter mais a posteriori, ou, no sentido de que buscam alguma informação sobre como o mundo é para se tentar provar que Deus existe. Esta é a grande diferença. O argumento ontológico é a priori, enquanto os argumentos cosmológicos e teleológicos são a posteriori. Portanto, isto é argumentos a favor. Depois, argumentos contra, temos o problema do mal, não é? O famoso problema do mal, que vem, pelo menos desde Job, passando por Epicuro, toda a história da filosofia até aos dias de hoje, é um enorme problema. E aqui também há várias famílias deste argumento, ou deste problema do mal, e podemos depois discutir isso. Sobretudo há aqui a divisão entre a versão mais lógica deste problema e a versão mais evidencial ou probabilística deste problema. E outro argumento também interessante contra a existência de Deus, que não é tanto discutido, mas vale a pena também analisar, é o argumento da ocultação divina. Parte da ideia de que a falta de evidências a favor da existência de Deus constitui evidência contra a própria existência de Deus. Portanto, recapitulando, a grande questão metafísica é a questão de saber se Deus existe. Portanto, temos questões lógicas, temos questões metafísicas. Vamos agora à outra área de questões na filosofia da religião. Ou seja, para além das questões lógicas e metafísicas, também temos questões do domínio epistémico ou epistemológicas. Epistemológicas têm a ver com o conhecimento, a racionalidade, não é? Aquilo que podemos saber. E, portanto, dentro do domínio das questões epistémicas, há aqui uma questão muito importante na filosofia da religião. E a questão é a seguinte: será a fé racional? Será a fé racional? E reparem, nesta questão, será a fé racional? Há aqui muitos conceitos, ou pelo menos 2 conceitos, que é fundamental analisar. O primeiro é o conceito de fé, não é? E o segundo é o conceito de racionalidade. Quando me pergunto o que é, será a fé racional, estou a perguntar o quê, não é? Primeiro, o que é isso de fé? Será que a fé implica crença? E aqui crença estou a utilizar no sentido filosófico da epistemologia, ou seja, o que é uma crença? É uma representação verdadeira ou falsa de algo, ou seja, é afirmar-se uma proposição sobre o que existe, não é? E a questão, o que se está aqui a perguntar é, será que a fé implica crença ou não? Aqui, há muitos argumentos sobre esta questão, se a fé implica crença. Por exemplo, o William Alston, que é um bom epistemólogo, argumenta que a fé não implica crença, mas sim aceitação, mas apenas aceitação. Ele faz a distinção entre crença e aceitação. E o argumento dele é o seguinte, porque a crença não é voluntária, ou seja, o estado doxástico de crença não é voluntário, mas o estado doxástico de aceitação é voluntário, e assim, para preservar o aspecto mais voluntário no domínio da fé, ele diz que a fé não implica crença, mas sim implica aceitação. É o argumento do William Alston. Outra questão que nós podemos fazer é: será que basta ter o estado doxástico de crença ou aceitação para termos fé? Será que basta isso ou precisamos de algo mais? E é interessante analisar que, de acordo com a perspectiva mais tradicional, para além da fé ter esta componente doxástica da crença ou da aceitação, também tem alguma componente não doxástica, uma componente como, por exemplo, a confiança ou o compromisso. Isto porque esta dimensão mais tradicional reporta-se, por exemplo, à carta de Tiago, que está no Novo Testamento, onde ele dizia que os demónios acreditam ou têm a crença que Deus existe, mas não têm fé. Então o que é que falta, de acordo com o Tiago? Falta esta componente não doxástica da confiança. Por isso, tradicionalmente, fé é definida como tendo uma atitude doxástica, como crença e a aceitação, mais
uma atitude não doxástica de confiança e compromisso com algo. Portanto, fé em Deus consiste, de forma simples, em ter uma crença epistémica, que Deus existe, proposicional, que Deus existe, e, em segundo lugar, consiste em ter esta atitude não doxástica de confiança e comprometimento. Ok? Fé é isto. Podemos então dizer, já conseguimos minimamente definir o que é fé. Portanto, a nossa questão aqui é, será a fé racional? Já conseguimos definir fé, mas ainda falta outro conceito, que é isso de racionalidade, não é? Como é que definimos racionalidade? Quando dizemos que a fé é racional ou a fé é irracional, estamos a falar de quê? Não é? E aqui uma distinção comum que muitos epistemólogos utilizam e, por exemplo, praticamente todos os epistemólogos utilizam... Vocês devem conhecer este livro, Knowledge and Its Limits, do Timothy Williamson. O Timothy Williamson também utiliza esta distinção, que é a distinção entre racionalidade epistémica e racionalidade prudencial. É uma distinção muito comum que se faz na epistemologia. Então vamos tentar definir bem estes conceitos. Por um lado, a racionalidade epistémica é aquele tipo de racionalidade que é conducente à verdade. Ou, por outras palavras, é propriedade que é necessária e, quando adicionada à crença verdadeira, é próxima de ser suficiente para o conhecimento. Eu digo que é próxima de ser necessária para o conhecimento de forma a evitar os casos Gettier. Portanto, então o que é racionalidade epistémica? Pensem sobretudo na componente da justificação, na definição tripartida do conhecimento, como crença verdadeira justificada. Portanto, aqui, racionalidade epistémica é aquele tipo de racionalidade que é conducente à verdade. Por outro lado, temos a racionalidade prudencial. A racionalidade prudencial, ao contrário da racionalidade epistémica, é aquele tipo de racionalidade que é conducente não à verdade, mas sim a benefícios práticos, ok? Aquele tipo de racionalidade que nos traz, de alguma forma, algum tipo de vantagem para as nossas vidas. Portanto, o que é racionalidade prudencial é o tipo de racionalidade que não é epistémica e que justifica ou que torna racional crenças que são práticas ou que ajudam o próprio sujeito de alguma forma. Portanto, nós temos aqui dois tipos de racionalidade. Portanto, olha, voltemos então à questão. A nossa questão é, será a fé racional? E nós temos que questionar o nosso interlocutor. Mas que racionalidade é que estás a falar? Não é? Estamos a falar de racionalidade epistémica ou racionalidade prudencial, não é? E temos que definir muito bem os conceitos, não é? Então nós podemos definir ou formular a questão desta forma. Será a fé prudencialmente racional? E neste aspecto há duas grandes posições. Por exemplo, William Clifford tem um ensaio que se chama com o título Ética da Crença, que dá uma resposta negativa a esta questão e que procura mostrar que a fé não é prudencialmente racional, uma vez que pode trazer danos para o sujeito e para os outros de alguma forma. Ou seja, de acordo com William Clifford, a fé não é prudencialmente racional porque cria no sujeito uma atitude de credulidade e essa atitude de credulidade pode ter efeitos nocivos. No entanto, temos a outra perspectiva, que é diferente do William Clifford, que é a perspectiva, por exemplo, do William James, ou a perspectiva do Pascal, e de acordo com essa perspectiva do Pascal ou do William James, a crença em Deus e a fé é realmente prudencialmente racional, porque traz benefícios para o sujeito. Aliás, é esse o argumento de Pascal. O Pascal diz assim, eu, do ponto de vista epistémico, não é? Do ponto de vista da racionalidade epistémica, não sei se Deus existe ou se Deus não existe. Não sei se Deus existe ou não existe. Mas eu tenho que apostar. Não é? E onde é que eu coloco as minhas fichas?
Na existência de Deus ou na não existência de Deus? E ele diz, eu tenho mais a ganhar se eu colocar as fichas na existência de Deus. Porquê? Porque isso vai trazer benefícios para a minha vida. Por exemplo, a salvação eterna, a felicidade no paraíso. E, portanto, se fizer as contas, de acordo com o Pascal, se nós fizermos as contas, então nós queremos apostar na existência de Deus. Portanto, estas são respostas em relação à questão, será que a fé pode ser prudencialmente racional? Mas nós também podemos fazer a questão de outra forma, com outro tipo de racionalidade. Qual era o outro tipo de racionalidade? É a racionalidade de caráter epistémico, não é? E aqui nós podemos fazer a questão, será que a fé pode ser epistemicamente racional? Será que a fé pode ser conhecimento? Não é? Será que a fé pode ser inclusive conhecimento? E aqui também temos várias posições. Na posição negativa, que diz que a fé não pode ser epistemicamente racional, temos sobretudo a perspectiva que eu chamo de inferencialismo, ou de alguns inferencialistas. Estou a pensar, por exemplo, no John Mackey, não sei se conhecem, o filósofo John Mackey, que também tem muito trabalho na metaética e também na filosofia da religião. Ele tem um bom livro sobre filosofia da religião que chama-se Miracle of Theism. E a ideia principal do John Mackey é que a crença em Deus só é racional neste sentido epistémico se houver um bom argumento da teologia natural, ou seja, um bom argumento ontológico, cosmológico, teleológico, etc. Mas depois ele diz, mas não há nenhum bom argumento deste tipo, não é? Logo, por modos Tollens, que é que posso concluir? Que a crença em Deus não é racional, ou seja, não tem racionalidade epistémica. Já agora, quero realçar que os inferencialistas que defendem esta tese, como o John Mack, tipicamente baseiam-se no fundacionalismo clássico, na perspectiva do fundacionalismo clássico, e que tem origens, por exemplo, em Descartes, não é? E Descartes e os fundacionalistas clássicos, tipicamente o que dizem é o seguinte, uma crença só é apropriadamente básica, ou seja, só pode estar na base da pirâmide do conhecimento se só se for incorrigível, ou seja, se for um estado mental que não admite erro, ou se for autoevidente, ou seja, uma crença que não se pode duvidar. É por isso que o Descartes colocou como crença apropriadamente básica a crença no cogito, não é? A crença no cogito, no penso logo existe. Porque a crença no penso logo existe, ou a crença no cogito, eu penso, existe, essa crença é uma crença do qual não se pode duvidar, por isso seria uma crença autoevidente e pode estar na base da pirâmide do conhecimento. E agora, será que a crença em Deus pode estar na base da pirâmide, de acordo com o fundacionalista clássico, não é? E o que é que o John Mack e outros fundacionalistas clássicos dizem? É que não, a crença em Deus não pode estar na base da pirâmide, não pode ser uma crença básica, porque a crença em Deus não é incorrigível, ou seja, não é um estado mental sobre o qual não admite erro, e também não é uma crença autoevidente, ou seja, não é uma crença para a qual não se possa duvidar, como ao penso logo existe. Né? Podemos duvidar claramente da existência de Deus, portanto não pode estar na base da pirâmide, ou seja, não pode ser uma crença apropriadamente básica. Né? Por isso, para ser justificada tem que ser uma crença não básica. E de acordo com o John Mackey, não há bons argumentos para a crença em Deus ser não básica. Diferencialista discordam do John Mackey, ou seja, continuam a aceitar o fundacionalismo clássico ou algo parecido ao fundacionalismo clássico, mas dizem que a crença em Deus pode ser epistemicamente racional, ok? Pode ser epistemicamente racional, inclusive é epistemicamente racional porque há um bom argumento a favor da existência de Deus. E quem admite este tipo de posição, por exemplo, é o Richard Swinburne. O Richard Swinburne eu classifico
como um inferencialista. Porque é que ele é inferencialista? Porque aceita que a crença em Deus, para ser epistemicamente racional, tem que estar baseada em boas razões, em bons argumentos, em provas, não é? Precisa estar baseada em argumentos, em inferências. Por isso eu classifico o Richard Swinburne como um inferencialista. Mas, por outro lado, ao contrário do John Mackey, o Richard Swinburne tenta realmente mostrar que há bons argumentos a favor da existência de Deus, sobretudo argumentos de caráter mais cosmológico e teleológico. E, portanto, a crença em Deus pode ser racional e epistemicamente racional neste sentido, porque há bons argumentos. No entanto, há aqui uma posição completamente diferente e que vale a pena conhecerem. Há aqui uma posição completamente diferente, que se chama, ou pelo menos eu chamo a essa posição, não inferencialismo, ok? É o contrário do inferencialismo. Portanto, esta posição que eu agora vou falar é a posição do não inferencialismo. E qual é a ideia do não inferencialismo? É a ideia de que a crença em Deus, para ser racional, não precisa de argumentos, ok? Há uma posição na filosofia da religião que diz isso, e na epistemologia da religião que diz isto. A crença em Deus, para ser racional, no sentido epistémico, ou inclusive para ser conhecimento, não precisa de argumentos. Ou seja, por outras palavras, a crença em Deus pode ser apropriadamente básica. Ou ainda, de forma mais simples, para a crença ou para a fé que a minha avó tem na existência de Deus, para a crença que a minha avó tem na existência de Deus ser racional, a minha avó não precisa de acreditar no argumento ontológico, ou argumento cosmológico, ou argumento de desígnio. A minha avó não precisa de saber nenhum desses argumentos, de acordo com esta posição. Quero realçar que esta posição foi sobretudo defendida por este filósofo, que se chama-se Alvin Plantinga, ok? Estão a ver? O livro, Alvin Plantinga, e ele tem este livrinho muito giro, chama-se Knowledge and Christian Belief. É um livro, acho eu, que já está traduzido, pelo menos no Brasil. Acho que já há a tradução deste livro, e é um livro que eu recomendo, e onde ele, de facto, apresenta esta posição de que a crença em Deus pode ser epistemicamente racional, mesmo na ausência de argumentos. E como é que o Plantinga defende isto? Aqui há duas fases no Plantinga. A primeira é uma fase mais destrutiva, que tenta mostrar que o fundacionalismo clássico não funciona. Reparem, o inferencialismo baseia-se no fundacionalismo clássico. O que é que o Plantinga diz? Olha, o fundacionalismo clássico não é uma boa teoria. Ok? Porquê é que não é uma boa teoria? Primeiro, parece um critério de basicidade incoerente. Ou seja, o próprio critério de basicidade do fundacionalista clássico não é satisfeito pelo próprio critério do fundacionalismo clássico. Isto porquê? Há duas alternativas. Nós podemos considerar o próprio critério como crença básica, mas parece que o próprio critério não pode ser uma crença básica, porque não é incorrigível nem autoevidente, ou seja, o próprio critério não é incorrigível nem autoevidente. Por isso, o critério não pode ser uma crença básica. E, além disso, parece difícil partir de crenças básicas que sejam incorrigíveis e autoevidentes para a defesa do próprio critério. Portanto, o Plantinga procura defender que o próprio critério é incoerente ou self-defeating, ou seja, dá um tiro no seu próprio pé, é autoderrotante, porque não satisfaz as suas próprias condições. E, além disso, o Plantinga diz que este critério do fundacionalismo clássico, tradicional, acaba por ser demasiado restrito, porque vai deixar muitas crenças que nós, intuitivamente, consideramos como apropriadamente básicas, como, por exemplo, a crença que no café da manhã tomei uma bebida. Este tipo de crenças mnésicas ou de memória não parecem satisfazer o critério de basicidade do Alvin
Plantinga. Portanto, a ideia principal como crítica é o critério é demasiado restrito e parece incoerente. Além disso, o Plantinga tem uma proposta, tem uma fase mais positiva, onde tenta apresentar, onde ele próprio tenta apresentar ou propor um outro critério de basicidade. E aqui ele propõe um critério que podemos chamar um critério do fundacionalismo moderado. E a ideia principal, ou seja, ele apresenta aqui um critério alternativo para substituir o critério do fundacionalismo clássico. E o critério alternativo que ele propõe, muitas vezes é chamado como critério da garantia, é o seguinte: ele diz que uma crença é apropriadamente básica se só se essa crença é produzida, por exemplo, por faculdades que funcionam apropriadamente e que são fiáveis, ou reliable, são confiáveis. E o ponto de Plantinga é que se Deus existe, muito provavelmente a crença teísta satisfaz esses critérios. Portanto, de acordo com Plantinga, a crença em Deus que a minha avó tem, a fé da minha avó pode ser uma crença apropriadamente básica. Esta é a ideia fundamental do Plantinga e que é muito distinta da perspectiva inferencialista e que vale a pena analisar e discutir. Portanto, na epistemologia, a nossa questão, nós estamos aqui a debater quais são as questões da filosofia da religião e vocês já estão a ver que há aqui um debate muito rico na epistemologia e o debate é saber se a fé é racional ou não, não é? E aqui, como estão a ver, há muitas posições. Portanto, já vimos questões lógicas, já vimos questões metafísicas, já vimos questões da epistemologia. Que questões é que nos faltam? Faltam-nos as questões da área da ética, não é? Faltam-nos agora as questões da área da ética. E aqui na área da ética, nós o que questionamos é sobretudo o seguinte: será que a moral ou a ética depende da vontade de Deus? Será que a moralidade está dependente da moral da vontade de Deus? Ou será que a moralidade ou a ética é independente da vontade ou até da própria existência de Deus? É esta questão que nós formulamos. E aqui o argumento principal, ou pelo menos o ponto de partida, que muitos de vocês já devem conhecer, é o dilema de Eutrífon, que vem já desde Sócrates, Platão, não é? E que, no fundo, questiona o seguinte: será que Deus julga que uma ação qualquer X é moralmente correta porque essa ação X é, de facto, objetivamente correta? Ou, pelo contrário, essa ação X é correta só porque Deus julga que essa ação X é correta? Reparem, se nós optarmos pela primeira hipótese, então faremos coisas que são moralmente corretas porque são, na realidade, corretas, independentemente da vontade de Deus. Portanto, aqui vamos para um objetivismo na metaética. Por outro lado, a segunda hipótese, na qual se diz que X é correto só porque Deus julga que X é correto, esta segunda hipótese tornaria a ética completamente arbitrária e contingente da vontade de Deus. E isso pode ser, de alguma forma, problemático. Portanto, como estão a ver, também há aqui questões interessantes no domínio da ética relacionadas com a filosofia da religião. Então, para sistematizar, vamos a isto. Quais são as questões, era a questão do Elan, não é? Quais são as questões que se trabalha na filosofia da religião? Muito bem, temos, como vocês viram, questões lógicas, ok? Será o conceito de Deus consistente ou não? Temos questões metafísicas, será que Deus existe? Sim, não? Temos questões epistémicas, será que a fé é racional? Não. Que tipo de racionalidade é que estamos a falar? Epistémica, prudencial. E, por fim, temos questões éticas. Será que a ética depende da vontade de Deus? Não. Sim. Ok.
Portanto, como estão a ver, a filosofia da religião é uma área muito interessante, não é? Porque ao mesmo tempo estamos a trabalhar as diferentes áreas fundamentais da filosofia, não é? Portanto, é uma área em que há uma convergência das diferentes áreas da filosofia e que permite uma discussão muito rica e de facto muito interessante. E como estás a ver, isto é realmente filosofia. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.